agradeço a Deus, eu não ter me chamado nesta graça, menina ainda, faz 68 anos que Deus me chamou, tem me guardado desse presente também, tem me livrado de todo o mal desse mundo, irmãos. Graças a Deus, irmãos, por ter seguido a Deus e visto o Senhor fazer muita obra bonita na minha vida, na vida do meu esposo, que muitos já me conheceram. Irmãos, ele morreu, mas as obras continuam porque são muito grandes. Glória a Deus, não podemos deixar de contar tanta maravilha que o Senhor fez na nossa vida e continua fazendo também. Irmãos, um dia, irmãos, quando eu entrei aqui, irmão, eu não vou levar por favor. Estou bem desanimada hoje, irmãos. Mas o Senhor me visitou ali no banco e eu ainda fiz meu irmão que eu não ia levantar. Mas, irmãos, a gente não pode dever nada para o Senhor. Então, por isso, eu estou aqui obedecendo o que o Senhor falou no meu coração. Conta esta obra. Então, irmão, estou aqui para contar. Então, irmão, diga. Meu marido trabalhava vendendo palhetas de instrumento e a gente pedia todo mês para uma irmã dos Estados Unidos mandasse as palhetas para nós. E ela mandava, irmão, então a gente vendia, pagava e sempre que vinha alguém de lá, ela ligava para nós: olha, vai indo alguém para aí, posso mandar as palhetas? Então a gente pedia, irmão, 5.000, 6.000, conforme dava para nós pagarmos, porque a gente também não podia comprar muito. Mas um dia, irmão, que uma serva de Deus na minha casa e falou assim: irmão Marcel, não compra só 5.000 não, irmão Marcel, compra, dobra essa quantidade. O meu cartão vai vencer daqui ainda 25 dias. Eu dou meu cartão, compra mais um pouco. Ele: não quero, eu costumo sempre comprar essa medida. Eu disse: não, compra mais um pouco. E insistiu, irmão. Aí eu falei: pega mais um pouco, vai dar pra você vender todas essas palhetas, irmãos. Aí ele vendeu 10.000 de palhetas. Irmãos, e aí nós faltavam uns 8 dias eu chegava na nossa casa. Irmãos, e as palhetas não chegavam. Passou 10 dias, passou 20 dias, passou quase um mês, já faltava 3 dias para o cartão da irmã, para a gente pagar o cartão da irmã. Irmãos, em aquele dia nós ficamos tão tristes porque não chegava. Faltando 3 dias, entregaram para nós aquelas palhetas. Aí ele saiu logo cedinho e falou: olha, eu vou sair, vou fazer eu vou ter que vender essas palhetas para os clientes. Tenho certeza que nós vamos vender esses 2 dias e pagar a irmã. O irmão chegou de tarde. Quando ele entrou na porta, eu falei: você vendeu alguma palheta? Ele falou: nenhuma. Eu falei: meu Deus. No outro dia ele falou: quem sabe amanhã a gente vende. Saiu, irmão, saiu para vender. Chegou em casa: você vendeu? Nenhuma. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ele falou: olha, não dá tempo de congregar hoje, eu precisava de uma palavra. Vamos fazer um culto, eu e você? Eu falei: vamos. Entramos no meu quarto, irmãos, entramos no quarto, fizemos aquele culto. Ele abriu o culto, cantamos os hinos, oramos a Deus. Ele falou: não vai ter testemunhança, serva, hoje. Hoje nós vamos ficar em comunhão para Deus mandar a palavra. E Deus mandou, irmão. Deus revelou para ele a palavra. E ele olhou para mim e disse assim para mim: aquela parte do grão de mostarda, se nós tivermos uma fé, um grão de mostarda, Deus ia remover a montanha para nós. Não, irmãos, ele olhou para mim e falou: serva de Deus, hoje Deus troca teu nome. Hoje você vai chamar grãozinho de mostarda, porque Deus vai colocar uma fé tão grande no teu e no meu coração, e Deus vai suprir a nossa necessidade. Nós não vamos passar vergonha, porque Deus sabe a aflição sua e a minha também. Irmãos, aí ele começou a exaltar a palavra e dizia: olha, serva de Deus, esta fé desse grãozinho de mostarda no teu coração que Deus está colocando no meu e no meu. Amanhã, até a meia-noite, eu vou chegar na vida de vocês. Vou fazer uma grande oscilação, que vocês vão se admirar e vão me glorificar grandemente. Irmãos, e aí o Senhor visitava nós dois ali naquele quarto. Parecia que meu quarto estava cheio de anjos, irmão, ali, de tanta visitação do Senhor. E eu falava: eu creio, Senhor, eu creio de alma que tu vai fazer. Irmãos, e quando foi do outro dia, ele falou: vamos dormir em paz, porque Deus vai fazer isso para nós. Irmãos, aí oramos, cantamos hinos, agradecemos a Deus e fomos dormir. Pode dormir em paz, que amanhã, até meia-noite, o Senhor aparece. Irmão, quando foi no outro dia, irmãos, ele saiu o dia todo outra vez. E quando ele chegou em casa, eu falei: vendeu, hoje ele vai vender todas as palhetas, porque o Senhor falou que vai aparecer. E quando ele chegou e falou: nenhuma. Eu falei: meu Deus, é a palavra de ontem. Meu Deus, tem misericórdia de nós.
Ele falou, fique em paz. O Senhor falou que era até meia-noite. É cedo ainda, são 6 horas da tarde. Deus vai aparecer. Às 9 horas chegou um casal na minha casa e falou assim, vocês não congregaram hoje? Aí meu marido falou, não deu para congregar, porque eu fui fazer umas partes e cheguei agora, mas teve um culto aqui dentro da minha casa. Falou, por que não convidou eu e minha esposa? Nós vinhamos no culto, ele falou, não, era eu e minha esposa que ia fazer o culto. E ele falou, como assim? Não é que nós somos uma grande necessidade e Deus mandou nós fazer um culto e falou que até meia-noite vai suprir nossa necessidade. Ele falou, meu Deus, mas vocês estão esperando? Estamos. Ele falou, olha, já vai dar 10 horas. Eu falei, irmão, o abate é nossa fé. Nós estamos esperando até meia-noite. E a meia-noite está demorando, então vai faltar 2 horas. Aí ele foi, mas ele não foi embora porque ele não acreditava naquilo que nós estávamos. Eu olhava para o meu esposo, os olhos dele brilhando, enchia de lágrimas, e o meu também. Eu falava, Senhor, não deixa a nossa fé vir menos não. E nós clamava a Deus dentro da nossa alma. Irmãos, quando faltava 15 para meia-noite, o irmão olhou para mim e disse assim, irmã Emília, é 15 para meia-noite e você está esperando. Eu falei, irmão, mas não é meia-noite ainda. E até agora, meia-noite, já e nós fizemos o milagre que Deus pode fazer. E nós estamos esperando e Deus vai fazer. Porque a visitação que nós tivemos ontem dentro do meu quarto não foi ninguém, foi o Senhor. E eu creio que até meia-noite ele vai chegar. Ele disse, olha, está dando 10 para meia-noite. Eu falei, irmão, mas não é meia-noite ainda. E lá na vida falava, dentro da minha alma, meu marido dava glória a Deus, glória a Deus. Ele falava, irmão, nós estamos esperando. E Deus mandou a palavra do meu ciclo de mostarda. E eu falei, ele aqui dentro do meu coração, e não vai sair. E tenho certeza que Deus vai aparecer. E quando faltava 5 para meia-noite, o telefone tocou. O telefone tocou. Meu marido falou, mas poxa, céu, tudo bem? Ele falou, graças a Deus, amiga, tudo bem. Ele disse, então, estou enganado, porque eu estou aqui na minha casa e eu dormi, não consigo dormir. O Senhor falou, levanta e supra a necessidade do meu servo. Aí meu marido falou, o Senhor falou, faço o que ele mandou. Eu estou aqui na minha casa esperando o Senhor, faço o que ele mandou. Ele disse, olha, então é o seguinte, eu já sei até o que é que eu tenho que depositar amanhã para você. Amanhã, de manhã, vou depositar uma quantidade na sua conta, tá bom, irmão? Senhor. Aí ele disse, louvado seja Deus, Deus que te abençoe, irmão. Aquele casal começou a chorar, irmão, começou a chorar e falou, nunca vi uma coisa dessa. Eu tava muito meia-noite quando acabou a conversa do meu marido com o irmão. No outro dia, meu marido levantou e falou, ai, não tem hora de dar 10 horas pra mim pro banco. E eu falei, vai, que Deus vai fazer uma grande obra. Aí, irmão, pegamos 2 e falei, eu vou junto, porque eu quero ver. Aí chegamos lá, irmão, tinha que pagar 5 no nosso 5 da irmã. Chegamos lá, o senhor tinha mandado depositar 11 mil reais. Pegamos o baixo da irmã e ainda sobrou R$ 1.000, meu irmão. Nossa, o Deus não é miserável. E quando dá, ele não passou nada. Ele não manda assim. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Quando lá no almoço, e eu consegui rapidinho descobrir que ele era um da igreja. E ele nunca, eu não se manifestava para ele, ele nunca perguntava. Eu sabia que aquilo estava incomodando com ele. Ele tinha vontade de perguntar, mas não perguntava. Eu também não falava. Mas chegou o dia, eu não falava. Chegou o dia que ele falou, eu não aguento mais, eu vou ter que perguntar para o senhor. Nós estamos trabalhando na mesma linha aqui. Eu vou perguntar. O senhor é evangélico, né? Para não ser mal criado com ele, mal educado, eu falei que era evangélico. Na verdade, nós não somos. O evangélico está nos apóstolos. Em Paulo, em Pedro, em João, nós somos cristãos. Eu não tenho vergonha de falar e nem de passar por mandato. Nós somos cristãos. Nós não estamos em Pedro, nem em Paulo, nem em João, nem ninguém. Nós estamos no Senhor, meu irmão. Só que eu não falei assim, fui educado. Falei, sim, lá e você vai ter que me falar que igreja você. Eu falei, Senhor Deus, na congregação, ele falou, nossa, falei, todo esse tempo nós estamos trabalhando juntos, o senhor nunca falou. Não, eu sabia que um dia você ia perguntar. Falou, você acredita que essa é a única igreja que eu tenho vontade de conhecer e até hoje não tive oportunidade? Falei, pois agora as portas dela já se abriu pra você conhecer. E eu, irmão, sempre gostei de falar do Evangelho. Sempre. Inclusive, minha esposa falou que eu estou ainda junto em Leila desde 2000 e não sei, 2009.
pra turma aí de Sumaré, aqui em Americana, foi no curso, né, Monteca? Só que eu me apresento só na parte do Evangelho, da graça. Então, irmãos, aí eu falei pra ele, então, se você quiser um dia, eu te levo pra te conhecer a congregação. Você vai só sentar e ouvir a palavra, não tem mais nada pra falar. Enfim, eu levei ele para congregar umas 2 vezes comigo e ele era de Indaiatuba e trabalhava aqui em Campinas também. Cheguei a levar ele no batismo no Bonfim 2 vezes. Ele gostou muito, achou muito bonito, achou lindo. E falou, mas eu queria assistir um batismo na minha cidade, que era Indaiatuba, naquela época, no tempo do irmão Israel. Isso faz mais de 30 anos. Eu falei, eu vou olhar na lista, quando tiver batido em Indaiatuba, eu vou marcar para te levar. Eu vou lá em Indaiatuba e vou pegar você e vou levar para assistir um batismo na sua cidade. Ele ficou muito feliz, enquanto isso nós fomos conversando da graça. Quando chegou o dia, irmão, que determinado lá na lista, eu falei, olha, achei na lista aqui, vai ser tal dia o batismo. E era um sábado, irmãos, à noite, o batismo, em Indaiatuba. Eu combinei certinho com ele no meio da semana, falei, sábado agora. Mas eu vou estar lá, vou te pegar e levar no batismo. Tá bom? Ele falou, tá bom. Só que eu não conversei nada com a minha esposa, irmão. Meu filho ia fazer o primeiro aniversário de 1 ano. Aí eu cheguei ali com a minha esposa e falei pra ela, sábado nós vamos lá em Indaiatuba que eu vou pegar um testemunhado lá mesmo e levar no batismo, hein? No sábado? Eu falei, sim. O que é isso? Você devia ter me falado. Sábado eu já estou me organizando aqui para fazer o primeiro aniversário do meu filho, do nosso filho. E agora, como você vai fazer? E agora ficou difícil para mim. Mas, irmão, não teve jeito. É claro que eu não ia deixar o aniversário do meu filhinho nem a minha família triste por isso. E já estava minha esposa tinha organizado tudo pela conta, não pensou. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei para ela, olha, você não vai ficar triste comigo, eu tenho uma coisa para te falar, eu acho que você vai entender. E tudo, não, irmão, enfim. Aí expliquei para ele falou, não, eu queria assistir o batismo, né? Eu quero vontade, mas não tem problema não. Eu falei, então, em vez de ser no batismo agora, você está convidado para vir de Indaiatuba com a sua família. Ele não era casado, era jovem ainda. Vem com a sua família no aniversário da minha filha. E no próximo batismo de Indaiatuba nós vamos. Ele falou, tá bom, pode deixar aqui, eu venho. Irmãos, quando chegou no sábado, e fomos trabalhar de manhã e trabalhar até meio-dia na Bendix. Aí quando estava dando a hora de sair, ele falou, olha, então eu vou para casa, vou tomar um banho, já comprei até um presentinho da sua filha. Eu falei, tá bom. E ele foi embora para Indaiatuba no sábado, que ia ser aniversário à noite. E eu fui para minha casa. Só, irmão, que eu lembrei de um detalhe que eu tinha falado na nossa conversa para ele. Sempre quando você estiver numa situação que um lado pende para a carne e o outro lado pende para o espírito, sempre vai pelo lado do espírito que você nunca vai perder. Então eu me lembrei disso, então eu me coloquei de joelho e falei, Senhor, ele está desejoso de ir no batismo, eu não vou poder levar ele. A igreja é pertinho da casa dele, dá para ir até a pé. Se for o dia de tu fazer uma obra com ele, não deixa ele vir nesse aniversário. Segura ele na Indaiatuba. E faz ele ir no batismo, porque é pertinho, dá para ver a igreja da casa dele. Porém, fiquei em paz. Aí quando chegou a hora do aniversário, irmão, eu, alegre do aniversário, pensando nele. Começou o aniversário, a festa correu, terminou, e ele, nada. Eu fiquei contente. Falei, agora tem outra opção. Será que ele foi no batismo? Glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Quando eu cheguei na segunda-feira, para trabalhar, que eu entrei na sessão, ele abriu os braços, veio correndo, me abraçou e falou, a paz de Deus, irmão Lázaro. Você está brincando, professor? Eu fui, Deus fez uma obra que eu fui, e Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Então você vai me contar como você foi. Ele falou, no dia que, no sábado, nós saímos daqui, eu fui para casa, né, querendo chegar logo para se arrumar, para vir aqui na festa da sua filhinha. Mas quando eu cheguei, minha mãe falou, olha, tem um bilhete para você aqui. Quando ele olhou, ele falou, que letra linda dessa pessoa. E estava escrito assim, irmão Sérgio, tal hora, você pode se arrumar e se aprontar que eu vou passar aí, te pegar e levar no batismo. Meu Deus, mas eu não conheço nem outro irmão da congregação, a não ser o irmão Lázaro, lá que trabalha comigo, e ele é lá de Campinas. Será que o irmão Lázaro veio aqui trazer um bilhete? Eu não estou entendendo. Mas eu vou no aniversário da filha do irmão Lázaro, vou ligar para esse nome. Irmão, mas quando ele tomou banho, que se arrumou, na intenção de vir para o aniversário, ele lembrou. Sempre quando eu tiver que pender o que é da carne, o que é do espírito, penda o que é do espírito. Então, irmão, você falou, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar essa pessoa. De repente, até o irmão Lázaro vai saber. Ele esperou, quando ele apareceu no irmão lá, ele
bem vestido, de paletó, de gravata, e falou: eu vim para te levar no batismo. E a casa dele era perto da igreja. Ele falou: então vamos. Acompanhou esse irmão, chegou lá, eles se sentaram, o irmão sentou do lado, o irmão veio a palavra. O coração dele disse que ia sair pela boca. Quando foi na hora das águas, ele não aguentou. Ele levantou, foi lá, Deus chamou ele na graça. Quando ele voltou, ele não viu mais esse negócio. Aí eu e a minha esposa fomos congregar na comuna dele esses dias em Dayatuba. Depois Deus preparou esposa para ele, chamou ele na graça, preparou a esposa. Hoje ele é do som e a esposa é da obra da vida. Aí eu fui congregar, dei um abraço nele e perguntei, falei: você achou o irmão que te levou? Jamais de muitos anos, irmão. Ele falou: até hoje eu nunca mais achei. Eu não posso falar para mandado que é um anjo. Agora, se a pessoa não falar, ele Aí não precisa crer, irmão. Diz que não pode acreditar em anjo. Mas o que é isso, irmão? Meu pai, coitadinho do meu pai. Ele crente há muitos anos. 67 anos, Deus levou há pouco tempo agora. Com 87 de idade e 67. Aí, quando saiu do hospital, um Robertinho da parte ideal falou: vamos fazer uma reunião na casa do seu pai, que não está podendo congregar, falou: como é que eu faço? Tá bom, irmão. Fez a reunião na quarta-feira. Eu não pude estar, eu estava com compromisso. Aí na quinta eu passava na casa do meu pai, todo. Na quinta eu passei lá. Falei: pai, eu queria saber como foi a reunião. Eu falei: nossa, meu filho, foi uma maravilha. Meu pai não estava enxergando mais nada, só voo. Meu filho não estava enxergando nem voo. Mas o olho do Espírito ele chegava muito. Aí eu falei: pai, como que foi a reunião? Falei: nossa, meu filho, a reunião foi maravilhosa, encheu aqui, veio muito músico. E ele, nessa época, ele estava na casa do meu irmão, que a minha cunhada estava cuidando dele lá, Maria Antônia. Foi, mas encheu aqui, ficou muito bonito, a palavra foi muito linda. Tá bom, aí passou. Ele falou: tem uma coisa para te contar, você não sabe quem veio aqui me visitar. Eu imaginei um tio meu de longe, alguma coisa, recebia muito visita. Eu falei: quem que foi, pai? A lágrima dele rolou, ele falou: um anjo veio na área. Chegou, eu consegui ver ele, tudo vestido de branco, ele se saudou e falou: paz de Deus, irmão José. Eu procurei a mão, achei a mão dele, apertei, e ele falou para mim, eu respondi: amém. Ele falou: tá tudo bem. Eu falei: louvado seja Deus, tá tudo bem. Aí o anjo falou para ele: eu vim anunciar que vai ficar melhor. Isso foi na quarta-feira. Na quinta ele me contou, viajei com a minha esposa para Minas. Quando foi na segunda-feira, Deus recolheu, na terça funcionou. Eu falei: tá melhor. Eu passei a acreditar nos anjos do céu e nos anjos da terra. Contar que eu tô sentindo uma pergunta tão boa. Parece que eu vou aqui pro lado certo, hein? Mas tem que parar por aqui também, irmãos. Agradeço a Deus pela saudação com a santa paz de Deus. Irmãos, também dou graças a Deus nessa noite por essa oportunidade santa de estar aqui congregado junto com a Irmandade. Dou graças a Deus pela misericórdia, pela bondade que o Senhor teve da minha alma, me chamando nesta graça, me dando essa oportunidade de servir a Deus junto com a igreja. Eu dou graças a Deus pelos bens que Ele tem me feito, pela misericórdia, pela compaixão que Ele teve da minha alma, por tudo que o Senhor tem feito. Dou graças a Deus, minha esposa está aqui junto comigo. Dou graças a Deus pelos filhos, pela nora, pela netinha, por tudo que o Senhor tem feito. Pela família abençoada e pelo lar de paz que o Senhor me deu também. Bom, eu dou graças a Deus, a Irmandade aqui de São José do Rio Preto toda me conhece. E trabalhamos na música durante muito tempo. E quando foi em 2021, não tinha nenhuma pretensão, mas o Senhor falou comigo pela palavra. E no dia 21 de outubro, o Senhor nos separou para uma nova missão na obra de Deus. Irmãos, e a gente já estava acostumado nos ensaios, trabalhando na orquestra, aquela alegria, né? O Senhor abençoando. E foi a ordenação dia 21 de outubro. Quando foi lá para o dia 15, 20 de novembro, já fazia mais ou menos um mês da ordenação, e eu estava lá em Frutal, estava no meu trabalho. Irmãos, eu digo para os irmãos diante de Deus que eu estava muito preocupado. Trabalhando sempre na parte musical, de repente numa nova missão, começando a atender os cultos, me achava com muita dificuldade, com muita limitação. E eu falei: Senhor, eu acho que eu nem mereço pedir um sinal, mas se não for muito, faz uma obra aí para mim entender essa mudança, o que Deus está fazendo.
Irmãos, eu estava na empresa, tinha um cliente que eu trabalhava com ele, meu Deus preparou de trabalhar numa empresa lá há 33 anos e meio. O Senhor abriu uma portinha lá e abençoou aquela porta, depois no meio Deus abriu outras, mas naquela empresa o Senhor preparou de ficar todo aquele tempo e durante aqueles 30 anos eu sempre tinha um cliente que eu vendia para ele, conheci ele, um povo muito dinheiro, dono de usina, muitas fazendas, e se fosse para mim durante esses 33 anos que eu trabalhei lá, eu devo ter trabalhado com mais ou menos uns 2, 3 mil clientes, mais ou menos. Se fosse para mim classificar do primeiro até o último lugar, daqueles que eu acreditava que Deus pudesse fazer uma obra, esse seria o último. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e eu estava na empresa, quando eu negociava com ele, eu negociava durante uns 20 anos, eu negociava, todo ano eu negociava com ele, mas quando a empresa cresceu muito, ele era o diretor da empresa, já tinha o departamento de compras, já tinha o setor agronômico, que é a área que eu sempre trabalhei. Então eu negociava com os departamentos, mas com ele mesmo já não falava há mais ou menos uns 10 anos. E às vezes até encontrava na empresa, nos saudávamos, mas de longe assim, até pelo cargo que ele ocupa lá. E, irmãos, e quando foi mais ou menos uns 30 dias depois da ordenação, eu estava na empresa, pela tarde, umas 3, 4 horas da tarde, ele ligou na empresa, a menina veio, falou comigo, falou, se eu falar com você. Aí eu me imaginei, meu Deus, mas o que ele quer? Será que aconteceu alguma coisa de errado? Ele falou, dá pra você vir aqui na empresa amanhã, às 9 horas da manhã? Deus preparou de estar ali, cheguei lá às 9 horas, fiquei assustado, até perguntei pra ele quem que ia me atender. Ele falou, não, eu mesmo. Eu cheguei lá, irmãos, era 9 horas da manhã, ele estava me aguardando, entrei na sala dele, perguntei pra ele, mas o que é o assunto? Não, é lá no campo. Nós vamos lá pro campo. Quando nós chegamos lá, nós começamos a olhar o que era o problema que ele me apresentou. Era uma coisa tão simples que qualquer um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo da usina ali resolveria o problema. E nós conversamos ali mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. No meio da lavoura, eu e ele conversando, de repente acabou o assunto do que nós tínhamos que conversar. Eu perguntei para ele, como que tá as coisas, a família, tá tudo bem? Ele falou, e eu já sabia um pouco da história dele, mas um homem com uma condição financeira muito bem resolvida. Irmãos, eu perguntei para ele como que estava, ele falou, olha, tá tudo certo, tá tudo em paz. Hoje, tudo que o dinheiro pode comprar e que eu gosto, eu tenho, não me falta nada. Eu sou um homem hoje à procura de Deus. Quero conhecer Ele. Eu preciso entender Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e comecei a conversar com aquele homem, era mais ou menos umas 9h40 da manhã, nós começamos a conversar, e a nossa conversa foi até 12h30, voltamos para a empresa, e dali para frente foi conversa sobre as coisas de Deus. Foi aprofundando aquela conversa, e todos os pontos que os irmãos imaginarem, nós abordamos dentro da palavra, e ele fazendo perguntas, e aquilo que eu conseguia responder, eu fui respondendo. Irmãos, e quando chegou no final da nossa conversa, era 12h30, ele falou, olha, eu preciso atender uma pessoa que está me esperando aqui faz tempo já, e depois você volta mais aqui para a gente continuar a nossa conversa. Mas eu sei de uma coisa, eu fui criado num sistema, e eu sei que eu preciso fazer um concerto com Deus. Irmãos, e daquele dia para frente nós começamos a conversar, cada 20 dias, 30 dias eu voltava naquela empresa dele, conversávamos sobre as coisas de Deus, o negócio não precisava, tinha as pessoas que cuidavam ali. Mas nós começamos a conversar e durante 1 ano e 3 meses nós conversávamos a cada 15, 20 dias. E ele me contando a situação que ele passava, as dificuldades, as lutas. Quando foi em janeiro de 2022, ele chegou para mim, me ligou e falou, pode marcar o meu batismo. Mas eu não vou na igreja, minha segurança não me permite, eu não vou lá na igreja para batizar. Não tem jeito de você fazer o batismo aqui na minha casa? Veio só você, sua esposa, e minha esposa, não precisa de ninguém aqui. Mas eu levei aquela situação para o servo de Deus, para o ministério. Os irmãos falaram, não, vai lá fazer o batismo dele. E Deus preparou no dia 16 de abril, às 10 horas da manhã. Estava eu, a minha esposa, meus 2 filhos, um toca acordeon, o outro toca saxofone. E nós fomos ali para fazer o batismo daquela família. Pediu o batismo, ele pediu o batismo. As 3 crianças com 12 anos também pediram batismo e nós estávamos ali para fazer aquele batismo. 15 dias antes do batismo, a esposa dele me ligou. Ela tinha sido já batizada numa outra igreja evangélica e ela estava cheia de dúvida e ela me ligou e perguntou: eu já fui batizada numa igreja e alguém da tua igreja falou para mim que a tua igreja não aceita o meu batismo. Eu tenho que batizar de novo. E o meu esposo leu lá na Bíblia, falando que é um só batismo, não pode ter 2.
E como que eu faço? E você, como ancião da igreja, o que você me fala? Eu batizo ou eu não batizo? Irmãos, ela me pegou no telefone e eu clamei ao Senhor. Encarregado de orquestra não sabe lidar com esses assuntos. Mas o Senhor me visitou. O Senhor me visitou e conversar com ela. Falei, irmã, o batismo das águas é o batismo do arrependimento. É o batismo que João pregava. Ele pregava o batismo de arrependimento. O batismo do Espírito Santo, ele próprio disse que Cristo viria depois para batizar. E ele veio. E na minha maneira de entender, a crença que há em você e no teu esposo e nos teus filhos, vocês já foram batizados com o Espírito Santo. Falta vocês dar publicidade no arrependimento de vocês. Agora, como que a irmã que falou que você tem que batizar de novo? O teu esposo que falou que você já batizou uma vez, você não pode batizar de novo. E eu, como ancião da igreja, tenho condição de avaliar qual que era a tua condição de arrependimento naquele batismo que você fez. Foi a luz que Deus deu para falar para ela. Eu não posso julgar o teu batismo. Aquilo que Deus fizer você sentir, você faça. Não está em mim, não está no teu esposo, não está na irmãzinha, não está no ministério da igreja. É você e o Senhor. Irmãos, isso foi 15 dias antes do batismo. Quando chegou na hora do batismo, Deus já tinha dado de conversar com aquela família sobre todos os pontos. Sobre os pontos de doutrina, adultério, fornicação, prostituição, idolatria. Todos os assuntos nós abordamos. Quando foi começar a Santa Ceia, o batismo, o Senhor falou para ele, para mim, assim, no meu coração. Você não falou para ele da Santa Ceia. E não é costume nosso falar da Santa Ceia antes do batismo. Mas o Senhor falou para mim, fala para ele da Santa Ceia. Quando eu expliquei, falei para ele, quando você batizar, eu não quero trazer mais nenhuma surpresa para você. Tudo que eu tinha de falar para você sobre os pontos que nós precisamos para servir a Deus, eu já trouxe, já falei tudo para você. Só tem um ponto que falta, você vai precisar participar da Santa Ceia. Ele falou, o que é isso? Expliquei para ele o que era a Santa Ceia. Ele falou, então eu não vou batizar. Na hora de começar o batismo, eu não vou batizar mais. E por que, Pedro? Não, eu tenho medo de fazer um compromisso com Deus e depois eu não conseguir cumprir. Todo ano eu tenho que ir lá participar da Santa Ceia. Todo ano você tem que ir lá participar da Santa Ceia. Então eu não vou batizar mais. E tá bom, eu não posso ser omisso com a palavra. Palavra que o mandamento da Santa Ceia não é o mandamento nem do irmão Adriel e nem da congregação. Foi Cristo que mandou participar da Santa Ceia. Foi Ele que realizou. Passei para Ele. E aí ficou aquela dificuldade, eu não vou participar. A esposa falou de lá, eu também não vou mais. Você falou para mim que eu que sei se eu tô arrependido ou não, se eu estava arrependido no dia daquele batismo, como que eu vou participar como que eu vou me batizar? Não vou me batizar mais. E tá bom, as crianças vão batizar? As crianças querem batizar? Sim, os meninos responderam, não queremos batizar. Perguntei para ele, você me dá licença, eu posso fazer o batismo das crianças? Ele falou, pode fazer o batismo das crianças. Perguntei para ele sobre a compreensão dele, sobre a condição, todos eles cientes. O meu filho já tinha ido lá, conversado com eles. E nós começamos o serviço de batismo no domingo, dia 16 de abril, às 10 horas da manhã, nessa condição. Os dois falando que não ia batizar. Nós contamos, abrimos, levamos o inário, a Bíblia para eles, entregamos para ele o inário, eles abriram. Falei, olha, tem uma relação aqui de hinos para batismo. Vocês chamam esses hinos aqui, ó, são específicos para batismo. Nós vamos cantando. Uma das crianças pediu o primeiro hino, nós cantamos. A esposa dele chamou o segundo. O fim de tudo chegará. E nós começamos a cantar o hino, o fim de tudo chegará. Quando nós entramos na segunda estrofe, a presença de Deus desceu entre nós. Começou a visitar os meus filhos. De repente eu olhei para ele, irmãos, ele estava vermelho, ele não suportava, ele levantou, ficou de pé, e eu percebi que ele ia chorar na minha frente, ele virou assim de costa e foi sentir o filho dele, foi lá, deu um abraço no filho dele e veio os dois chorando. Glória ao nome santo do Senhor. Eles chegaram para mim e falaram, eu posso falar? Nós estávamos terminando de cantar o hino. Falei, pode falar. Ele falou, olha, meu pai comprou essa fazenda aqui, era tudo mato. Nós abrimos hoje, tem uma usina aqui, ó, tá cheio de cana, muitas fazendas. Tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que eu quero eu tenho. Mas eu nunca senti Deus e Ele me visitou aqui agora. Pela primeira vez eu senti o toque de Deus. Eu vou me batizar e quero servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quando descemos ali no tanque, ele foi o primeiro que desceu no tanque de batismo. O Senhor chamou ele, chamou as 3 crianças. E eu nem não olhava para o lado da esposa dele para não ensinar nada. Deixava que ela tomasse a decisão. Quando veio as 3 crianças, batizou. Ela veio também, o Senhor chamou ela nas águas do batismo. E está lá a família inteira servindo a Deus. Dia 3 de dezembro, próximo passado, agora finalzinho do ano, era a nossa última Santa Ceia.
E ele chegou e eu liguei para ele dia 3, agora é a nossa Santa Ceia. Ele, a esposa, as crianças, dia 3 você precisa vir participar da Santa Ceia. Glória ao nome santo do Senhor. Quando foi no dia 3, eu convidei ele, chegou em casa às 5 horas da tarde, tomamos um café, depois nós fomos para a igreja. Entramos na igreja, sentei do lado dele e fiquei preocupado. Falei, esse homem eu já conheço ele faz 30 anos, negociei com ele várias vezes. Eu nunca vi esse homem voltar a palavra 1 milímetro para trás. Tudo que ele fala é daqui para frente, bendito é o nome do Senhor. E eu já vi ele tomar decisões rápidas, agressivas, para esse homem levantar daqui e ir embora, não custa nada. Mas eu fiquei clamando ao Senhor. Quando eu cheguei, que eu sentei do lado dele, falei, você já veio em alguma igreja, já esteve aqui na congregação, ou em alguma outra igreja evangélica, ou na sua igreja onde você foi criado? Ele falou, a última vez que eu entrei numa igreja eu tinha 6 anos de idade. Eu fui lá quase algemado pela minha mãe. Nunca mais entrei em nenhuma igreja, hoje é a primeira vez. E eu fiquei preocupado, irmãos, com aquela situação. Começamos a servir a Santa Ceia, ajudei o servo de Deus ali. Quando a esposa dele chorava a Santa Ceia inteira. Deus fez uma obra de conversão linda, maravilhosa. Ela veio, participou da Santa Ceia, participaram. E aí o trabalho da Santa Ceia ali é bem acentuado, né? Então eu não fiquei observando nada. Quando, irmãos, começou a servir os irmãos, que eu olhei, ele era o primeiro da fila para tomar a Santa Ceia. Ele, o filho dele, o Senhor chamou ele, o Senhor preparou deles participarem da Santa Ceia. Deus converteu aquela família. Ele que não ia na igreja, não congregava, já é 3 final de semana que ele está congregando lá em Luz. E Deus fez uma obra de salvação naquela família.